Olá pessoal, tudo bom com vocês? Ótima tarde para todo mundo. Estamos apresentando agora as obras do Ralph Schultz e agora eu vou passar a palavra para ele. Ralph, tudo bom com você? Tudo maravilha, Lê. Perfeito. Perfeito. Ralph, vamos discutir a respeito dessa obra, o nome dela, como que você se inspirou para fazer essa obra? Bom, ela faz parte de uma série que é dedicada aos pequenos músicos. Então, no caso, esse é o Pequeno Tocador de Pífano, que é uma flautinha muito comum lá no Nordeste. E ele está de frente a uma casa típica brasileira com telhado capa e canal, algumas janelas e a casa está meia velhinha. Isso daí. Ele faz parte de uma série. Ah, perfeito. Então vamos mostrar as outras obras da série. Então esse daqui é essa é a primeira? É o Tocador de Pífano, isso. Perfeito. Então, esta aqui é a segunda. Tocador de tambor. Ele está na frente de uma casa típica brasileira com telha, capa e canal, e ela faz parte dessa trilogia que eu fiz assim dos pequenos músicos. Perfeito. E a terceira obra? É o Tocador de Violão. Certo. Ele também está na frente de uma casa brasileira, só que essa tem uma massa vegetativa aqui na frente, com a telha, capa e canal são típicos brasileiros, por exemplo. Um deles usa sapato. Ah, sim, verdade. Deixa eu colocar lado a lado dois deles para a gente dar uma olhadinha. E Ralph, como que você se inspirou para fazer essa série? Você foi até o Nordeste, você viu fotos do Nordeste para se inspirar? Como que foi? Não necessariamente. Eu quis retratar típicos meninos brasileiros, por exemplo, de pé no chão, com árvore, com uma massa vegetativa aqui que seria um pacová, sobre personagens típicos nacionais. Por exemplo, o menino com o cabelo enroladinho, esse achurado típico do tambor, que é uma coisa que a gente vê em casas brasileiras mesmo, né? Esse Sim, tipo de sim. arquitetura. Ai, que bacana. E quanto tempo, em média, você levou para fazer cada uma dessas obras? Quando a turma me pergunta quanto tempo eu levei para fazer, eu falo 60 anos. Foi sua vida que inteira de é que, conhecimento. que veio a vida inteira até eu chegar aqui, né? Mas tecnicamente é coisa de 2 dias mais ou menos, trabalhando de 8 horas por dia mais ou menos. Que a aquarela você sabe que precisa esperar secar para ter um outro efeito, e principalmente esse que eu preciso primeiro entrar com os tons mais claros e cada vez mais eu vou acrescentando um tom até chegar nos tons mais escuros. Perfeito, Ralph. Agora é uma faixa de 2 dias, mais ou menos. Ah, bacana. Você acha que é um tempo bom para fazer as obras? É a média das suas obras, em torno de 2 dias? Sim, sim, geralmente sim. Porque também eu enjoo dela. Ah! Então tá precisando sempre de próxima. Ah, próxima, Sempre. próxima, Eu sempre próxima. estou pensando no que eu vou fazer amanhã. Exatamente, é isso daí que eu preciso. Que bacana. Agora, pessoal, nós vamos abordar outras obras do Ralph. Essa daqui é uma Nossa Senhora amamentando um pequeno Jesus. Ela tem essa coisa do azul da roupa Sim. da Nossa Senhora e tem esse lance da arquitetura atrás que joga uma textura interessante, essa coisa de você trabalhar com quadrados e sombras com ângulos, que é uma coisa que eu adoro muito aqui, assim. Sim, é bem perceptível. E novamente aqui, que são os espirais que você falou bastante no Isso, olha último lá. vídeo do Clint. Olha Exatamente que por aí. bacana, pessoal, aqui os espirais. É bem presente nas obras do Ralph, vocês podem verificar, tanto na outra obra que nós verificamos aqui, No cabelinho, né? no cabelinho do menino. Olha que coisa bem bonita, pessoal. Os detalhes das obras a gente já mostrou no vídeo anterior, só dá uma olhadinha lá.
E vamos agora... E como você se inspirou para fazer essa obra, Ralph? Essa exatamente, eu sempre achei bonito essa coisa da mulher amamentando. Sim. Então eu achei bacana essa coisa do sagrado e do profano, que é o Uhum. sagrado de você ter a Nossa Senhora, mas o profano de ela estar com os seios à mostra. Então isso aí é um lance bacana e o que fica bacana também é a postura dela, Uhum. com os pés assim virados os dois, para cada um virado para eles, né? E essa coisa de você ter o semblante dela com os olhos virados para o seu pequeno filho. Ai, que bacana. O que torna até Nossa Senhora popular, porque ela está Exatamente. sentada, ó, Amamentando. amamentando, como uma pessoa comum. Uhum. E esse lance aqui também dessa textura, eu muitas vezes trabalho, que é sempre trabalhar com um tom mais claro, depois com um tom intermediário, com um tom mais escuro. E o xadrez deixa ele sempre não terminado. Se eu fizesse ele xadrez totalmente aqui, eu sinto que iria ficar muito, Sobrecarregada a obra, ficar talvez? muito comum. É, é O verdade. lance de você deixar algumas faltando, sempre você deixa um mistério para o observador Sim. resolver. E aqui também tem os detalhes, como se fosse uma textura no véu dela. Tá muito Exatamente. bonito. Que é uma textura como se fosse um seco sobre seco mesmo, Sim, na aquarela. bacana. Vamos ver a próxima agora. Esse daqui é bem bacana, já tem um brinquedo de que bastante gente vai Isso, reconhecer. é o bat-bag, né? Que é uma coisa que eu fiz muita coisa que eu faço da minha infância aparece nas minhas aquarelas. Ai, Tem que uma série só sobre a minha infância, onde eu tenho brinquedos de rua como... Desculpa, acho que mexi no microfone aqui. Brincadeiras de rua como bate-bag, como bola de gude, como aviãozinho, bafinho, que a gente troca figurinhas e tal. Esse daqui do bate-bag, no caso, é uma coisa que todo mundo ficou traumatizado, É. porque você até aprender, você ficava com roxo aqui no Verdade, braço, olha. olha o detalhe, gente. Que bacana. É uma coisa que todo mundo tem uma lembrança bem dolorida desse aspecto. É E eu gosto verdade. bastante de colocar também um animal, um filhote de animal. Eu acho que, principalmente gatos e cachorros, geralmente estão participando das minhas aquarelas. Bacana. E agora a gente vai abordar então o gato. Olha lá, Aí, ó. aqui, ó. Esse aqui a gente consegue ver dois gatinhos. É Um verdade. aqui e um aqui mais ao fundo. E eu sempre trabalho aqui, por exemplo, o céu é azul, Sim. mas ele está misturado com vários ângulos com roxo. E a graça disso é você ter as texturas dos telhados que fazem o trabalho ficar mais interessante. E esse daqui, não sei se foi a sua intenção, mas à primeira vista eu vi o céu escuro, mas eu vi como se fosse uma bolinha. Não a lua, necessariamente. No caso é uma lua mesmo. Parece uma bolinha, como se o gatinho Exatamente. tivesse até jogado essa bolinha para esse gatinho aqui. Olá, ela já praticamente já inventou uma narrativa. Isso que é legal, cada um enxerga uma coisa, É muito verdade. interessante. Nossa, que bacana. Sempre pontos de vista são sempre interessantes. Agora vamos para a próxima. Nossa, essa pessoa, que linda. Essa daqui eu acho que todo mundo tem na casa da avó ou da bisavó, aqueles quadros dos antepassados, Sim. o formato oval, com essa cor aqui, um verde meio envelhecido pelo tempo, e você nota também que tem um reflexo do vidro Sim. aparecendo, e o papel de parede atrás. Que é clássico. Isso, o listado, né? Aqui são os antepassados. Geralmente eu não coloco os olhos virados para cá ou virados para lá, porque eu acho que isso delimita um pouquinho. O desenho fica mais pobre um pouquinho, eu sinto. Então o fato dele estar com os olhos semicerrados, assim, eu acho que enriquece mais o desenho. Isso é uma coisa, Ralph, que você agora me chamou a atenção, que nas suas obras anteriores eu verifiquei que só tem uma delas que a pessoa está de olhos abertos, que as demais estão fechadas, porque eu acredito até na minha visão, meio que a Mona Lisa, todo mundo puxa para os olhos dela, que chama muita atenção. Então eu acho que o objetivo também talvez não seja chamar tanta atenção
pro foco do olhar Exatamente. da pessoa. Se eles estivessem olhando para algum lugar e aparecesse, eu sinto que não teria tanta graça o desenho. Sim, Eu acho que o mistério vende bem o desenho. é verdade, é verdade. Agora vamos para a próxima. Essa daí tá bem rica em detalhes no fundo. Esse daqui seria uma representação de azulejos portugueses, Ralph? Exatamente, é um lance que eu quis fazer. Cada um foi desenhado, Nossa. cada um de cada vez, né? Uhum. E essa daqui é uma típica juta, juta não, uma chita, que a gente tem a nacional e tem a chita portuguesa. Então é muito comum ter essas faixinhas com essas florzinhas, assim, muito representativo do lugar, que no caso Portugal. Então essa daqui, como que você se inspirou para fazer essa obra em particular? Porque vou ter uma mistura de Brasil e Portugal. Exatamente. A personagem em si, que é uma brasileira, e tirando partido dos azulejos portugueses e da própria chita portuguesa também. Me inspirei, né, nessa cultura das duas nacionalidades, né? Eu acho que é uma Sim. coisa muito rica que a gente tem do nosso desenho nacional. Sim, a gente tem muita influência portuguesa ainda no Muito. nosso cotidiano. E os azulejos portugueses é um clássico, eu Sim. diria que muitas famílias que são famílias descendentes portuguesas têm os seus azulejos na cozinha, até mesmo Fachadas das casas, isso, né? você que é um arquiteto talvez saiba que muitas pessoas gostam de colocar ainda hoje os azulejos portugueses como parte da decoração, Sim. que fica bem personalizado, bem bacana. E aí, no caso, o que eu estou valorizando? O fundo e a textura daqui. Sim. E não o personagem em si. Essa é diferencial. Não quis colocar o cacheado do cabelo, Sim. porque acho que eu ia brigar, ia ter muita informação num desenho só. Sim, é verdade. O que chama atenção logo que você já olha são os detalhes tanto da roupa dela quanto do azulejo. Agora vamos falar dessa daqui que já é um tamanho 1A3, 1A2. A2, isso. Esse daqui é um A2. Ralph, essa daqui de primeiro olhar, não sei se eu tô errada, parece algo meio de Dia de los Muertos, a caveira não tem nada a ver. Não, ele é mais influenciado pela reportagem que eu li sobre a Cracolândia, sobre esse lance da droga te consumir. Como você vê aqui, a pessoa consome, derreter o cérebro da pessoa. Olha, e a pessoa está basicamente em pele e osso. Mais osso que pele. O detalhe dos ossos. Esse daqui, o cérebro Aqui o interior da pessoa. Ah, o interior da pessoa. Como se fosse ela meio perdida? Isso, o interior da casa dela, né? Da pessoa dela, onde ela está. E aqui os olhos noiados, né? Que a pessoa apresenta. Que tá sempre em alerta. Opa, sempre... esse tá... Aqui também tem um detalhe de um cifrão. Sim, é o dinheiro que vai total no vício da pessoa, né? Infelizmente. E esse daqui é uma pintura que os olhos estão abertos da pessoa. Que chama bastante atenção pelo tom azul. Exatamente. Eu quis fazer uma coisa que não, por exemplo, nenhum outro canto da pintura tem esse azul. Sim. Só exatamente no olho. Por isso que eu quis fazer uma coisa que chamasse bem atenção para o olhar da pessoa. E não é um olhar normal, né? Não. A pessoa tá com... Um olhar entristecido, um olhar até assim... Tá baratinado, né? Nossa, que bacana. E quanto mais você olha para essa obra, você consegue encontrar detalhes que mostram diferentes percepções. E é muito bacana. Nossa, aqui outro esqueleto. Vamos agora abordar a próxima obra. E Ralph, a respeito dessa daqui, me conta um pouquinho mais sobre ela. Bom, essa é sobre o ser humano e a sua relação com a cidade. É sempre em termos de uma cidade com água, com rio, com mar aqui. E o ser humano não necessariamente na sua forma tradicional. Sim. Aqui, por exemplo, está uma pessoa sentada. Aqui, por exemplo, tem uma pessoa super com uma cabeça maior. Aqui sobre uma multidão que está ali à espreita. A ideia é que é a do ser humano com a sua relação com a cidade e as máscaras que estão no local. Aqui, ó.
essa parte da máscara, né? Que bacana. Agora vamos falar dessa daqui, Ralph. Como que você se inspirou? Dá pra ver que tem alguns elementos meio teatrais nele. Você conhece aquela música chamada Beatriz, do Chico? Olha, será que ela é nossa? Será que ela é Ah, acho que eu velha? conheço, sim. E aí onde fala que se o arcanjo passar o chapéu e se a plateia pedir bis, e ela é uma atriz, né, no caso. Aqui é onde está a máscara do Alegre e Triste, que fazem parte do teatro, né? E o arcanjo voando pelo espaço agarrado com a atriz. Que bacana. E você gosta bastante? E aquela coisa de estrelas, né? Sim. A estrela. Aqui, ó. E sempre também, assim, dando aquele do profano, que você Sim, gosta sim. de mostrar o corpo, né, as formas. Eu acho tão interessante essa visão. Que bacana. E dela tá feliz da vida, agarrada com seu arcanjo, com seu anjo. Perfeito. Agora essa daí... Esta daqui, ver se tá legal aí. Ver aqui, prontinho. Isso. Esse é um casal se aproximando e tendo um grande afeto entre eles. É isso que eu quero passar, a necessidade do ser humano de afeto. Certo. Então, quando que você pintou essa obra? Quando? Quando? Eu creio que comecinho desse ano, se não me engano, exata, de 2024. Ah, bacana. Porque eu me lembro muito dessa parte, até relembrando as suas obras da pandemia, que no pós-pandemia as pessoas ficaram com uma certa carência, uma certa necessidade de abraçarem, de quererem estarem com as outras. Tanto que é por isso que eu perguntei a respeito da data que você pintou. Porque às vezes foi logo depois, sabe, em 2022, final de 2022, 2023, que a pessoa tava com aquela sensação de sinto falta de um afeto. De abraço, né? De corpo mesmo, né? Sim, sim. E aqui você pode ver que é uma pessoa mais velha, né? Que você vê que o cabelo, como o meu, por exemplo, é totalmente branco, tá vendo? Não tem uma cor maior nessa pessoa masculina. Ah, perfeito. Então aqui a gente mostra o feminino e o masculino. Exatamente. Perfeito. Agora nós vamos falar a respeito das gravuras que o Ralph faz. Faz? É correto falar? Tá certinho. No caso dessas gravuras, elas foram feitas a partir de uma folha de acetato, que tem exatamente esse tamanho. Aí acho que dá para ver melhor conforme a Lê está mostrando. Onde o desenho nela com uma ponta seca, uma ponta bem forte mesmo, como um compasso, ponta de um compasso, por exemplo, e trabalho com algumas texturas aqui para dar uma sensação de volume. E depois essa matriz é entintada, entra numa prensa, onde você, a partir do papel molhado já que você tem, você espera ele secar um pouquinho e aí você imprime nessas folhas adequadas aqui para isso. Então essas três aqui são com matrizes de acetato, que é uma coisa mais simples, barata e que dá um super efeito bacana. Você pode trabalhar também com papéis coloridos, papéis com textura, você vai enriquecendo o seu desenho sempre. E que tipo de tinta você utiliza para fazer essas obras, Ralph? É tinta de serigrafia. Ah, certo. Geralmente, essas todas eu trabalhei na oficina Oswald de Andrade, lá no Bom Retiro. Eles têm um ateliê muito bacana lá e eu acho que gostaria que todo mundo comparecesse lá, porque é um espaço bárbaro, gratuito e que tem sempre professores muito aptos a ensinar tudo de todos os materiais sobre a gravura. Perfeito, Ralph. Então, vamos para as próximas? Sim. Agora a gente vai falar a respeito das aquarelas, que eu posso falar que talvez sejam aquarelas do cotidiano? Sim, tem a ver com tudo com o meu redor, com a minha vida. Essa, por exemplo, aquarela aqui, era um robô que eu ganhei, acho que eu devia ter uns 5 anos, e tenho ele até hoje. Olha
que bacana! É uma época essa época da Guerra Fria, onde tinha muito esse lance de robô, de robótica. Sim. Aqui você tinha tipo um radarzinho que você enfiava nessa cabecinha do robô, aqui gira e aqui passa um filminho nessa televisãozinha. E ele vai andando e mexendo os braços. Que Eu tenho esse robô até legal! hoje. Ele funciona ainda? Não, mas acho que Ah, dá para funcionar. Deve ter alguma soldinha, deve ter soltado e tal. Mas é uma peça muito interessante. Hoje deve estar valendo bastante. é verdade. Eu acho que o robô vale mais que a aquarela, Ô, louco! né? E essa daqui, Essa Ralph? daí, essas duas é sobre a passagem de tempo. Por exemplo, aqui a gente tem a ação do tempo junto a frutas, que aqui você vê que é uma fruta que já está meio que apodrecendo, uma Sim. pera mastigada e um limão espremido. Isso é uma natureza morta diferente do que a gente vê hoje em dia Sim. por aí, que são as frutas todas bonitas e no seu ápice comestível. Sim. Esse, por exemplo, esse relógio aqui era do meu avô. Eu também tenho até hoje. Tipo no comecinho do século passado. E o lance de você estar com um pano e com essa parte de uma embalagem de perfume, eu acho que enriquece bastante. Aqui ele ia uma cordinha e ia preso Aqui na calça. na calça da pessoa. Tinha essa partezinha aqui de trás. E eu tenho esse relógio, ele está exatamente aí como ele está. Esse daqui seria um manchadinho, um quebradinho do relógio? Isso, é uma parte, ele era uma porcelana aqui. E Ah, aqui quebrou. entendi. Olha como é rico em detalhes, pessoal, as obras do Ralph. Dá pra ver, talvez não no vídeo, mas pessoalmente, como a gente comentou no vídeo anterior, as obras são muito ricas em detalhes e talvez o Instagram ou as filmagens não vão passar o que nós estamos vendo agora. Então, se vocês um dia tiverem a oportunidade de apreciarem as obras do Ralph pessoalmente, façam isso, que vai valer a pena. Obrigado. Imagina, agora vamos para as próximas. Continuando a respeito das obras do Ralph, essas daqui, Ralph, como que você descreve? Também são do cotidiano. Exatamente. Durante a pandemia, eu fazia umas sessões de aquarela online com um grande aquarelista amigo meu chamado Antônio Goper, e onde ele solicitou que a gente tivesse coisas do nosso redor, do nosso cotidiano, do que a gente tem fácil em casa. Então, por exemplo, um copo com água com uma colher em cima, com uma colher dentro dela, você tem um efeito fantástico aqui na aquarela que você pode ganhar bastante. Essa parte da sombra aqui do cabo também, você enriquece bastante o seu desenho se você prestar atenção nesses detalhes e tentar reproduzi-los. E esse daqui tem até a refração da colher dentro da água, né? Que dá aquela entortadinha, a famosa entortadinha que a gente parece que é mágica, mas não é. Exatamente. Aqui tem tanto a sombra quanto aqui uma mesa talvez espelhada, aqui Isso. tem aqui o reflexo do copo. Exatamente. Essa daqui, por exemplo, é um vaso chinês que eu tenho em casa e com aquelas plantas, Suculentas. suculentas, exatamente. Eu ia falar leguminosas, suculentas, onde tem essa parte do pano que dá uma riqueza de detalhes que ampliam o desenho. Essa parte daqui ela não pegou muito sol, então ela fica meio avermelhada quando acontece isso. E essa daqui é uma coisa basicamente que a gente tem, todo mundo tem em casa, que é a escova de dente, o aparelho de barba, aquela famosa xícara do Nescafé, que eu acho que todo mundo tem em casa. E fica assim que você vê ela, você lembra do seu dia a dia. Sim. Então é uma coisa, um resgate do que você pode tornar uma cena corriqueira, enriquecer e tornar uma cena bonita e gostosa de ser admirada. E é muito gostoso de admirar, porque parece que você sente um conforto vendo essas obras. Eu, pelo menos, me sinto assim, eu tô em casa. Realmente é uma cena que eu vejo em casa. E todo mundo acho que tá vendo, também tá em casa. Então vamos para as próximas agora, pessoal. Bom, agora nós vamos começar a abordar a respeito do Urban Sketch. Isso. Urban Sketchers é um grupo de desenhistas que se encontra a cada 15 dias num determinado ponto de São Paulo.
No caso, esse daqui foi lá no Parque da Luz, onde a gente tem essa possibilidade de contemplar um aspecto que geralmente você nunca iria sozinho lá no Sim. Parque da Luz e pôr aí a sua cadeira e começaria a apitar e falar, quem é esse louco? Né? Então a gente tendo um grupo próximo, a gente um ajuda o outro, há uma troca de informações sobre os materiais, sobre os resultados, é muito interessante. É um grupo gratuito que se encontra a cada 15 dias e eu gostaria que todos vocês participassem, que é uma coisa eu adoro. Amanhã, por exemplo, a gente vai pintar no circo. Ó, viu que legal, pessoal? Então já acompanhe o Ralph lá nas redes sociais dele, no Instagram, que a gente vai estar colocando no final desse vídeo, para vocês estarem por dentro de todos esses eventos super bacanas e a maioria deles gratuitos, inclusive. Sim, isso que é o importante. Gratuito, não paga nada, é só aparecer, Isso levar o mesmo. seu material, não tem professor, você só conhece gente bacana e sempre rola um sorteio de material, de livros, inclusive, muito bacana. E troca fichinha, né? Um Sim. artista pro outro, é bem bacana. Esse daqui, por exemplo, é o Parque da Luz, né? Que tem aquele coreto muito tradicional do Sim. início do século passado. E esse daqui eu fiz ontem, quarta-feira. Não é recente. Isso, foi lá no Palácio Conde de Sarzedas, que é o Museu do Tribunal de São Paulo. E ele tá ali próximo da Praça João Mendes. Não sei se vocês conhecem. Sei. Né? E ele é uma construção que foi preservada e fizeram um arranha-céu gigantesco atrás, todo espelhado. Então esse contraste do antigo com o novo é uma coisa muito interessante, muito inspiradora. Bacana. Então vamos para as próximas obras, pessoal. Prontinho, agora vamos falar sobre essas daqui. Esse daqui é o catavento? Exatamente, é um encontro do Urban Sketchers que a gente fez lá no Catavento. É uma construção tão rebuscada, é o que eles chamam de arquitetura eclética, quer dizer, é uma coisa quando não tem nenhum estilo exatamente. Sim. E tem todos os estilos, né? Então é uma coisa meio maluca, como chamado bolo de noiva, né? Então tem uma escultura ali na frente, tem chafarizes aqui embaixo, mas é uma coisa muito... Tudo junto e misturado. Tudo junto e misturado e que tem um resultado bacana. Eu estava tão preocupado com essa parte aqui que no fim nem coube a torre lá em cima. Mas tudo bem, serve como registro e fica interessante do mesmo jeito, né? Ficou mesmo? Já o de cima aqui é no Parque da Água Branca. É onde tem a sede principal ali do parque. E lá é um lugar que tem muita galinha. Aqui, ó. Olha só. Exatamente. E você já desenhou galinha? Nunca desenhei galinha. Não queira ter essa experiência. Ela não para quieta de jeito nenhum. Para você desenhar ao vivo, então você só dá uma pincelada, uma rápida pincelada, pronto. É uma galinha, um galo. É uma interpretação de uma galinha. Tá ótimo, né? Tá muito bem. É para isso que serve o Urban, fazer esse registro ao vivo e muito rico, né? Muito bacana. É como se fosse uma fotografia, só que uma fotografia desenhada, exatamente, um relato, né? De como tá o parque hoje, fica como se fosse um registro. Muito bacana. Ai, que bacana. Então, vamos agora para as duas últimas obras. Perfeito. E agora, Ralph, essas duas últimas obras de Urban Sketch? Essa daqui foi feita no Parque Vila Lobos. Tem aquela roda panorâmica já que está ali atrás. E tem um carrossel fantástico, eu acho que é um carrossel veneziano que eles chamam. E é um carrossel que eu nunca tinha visto. Ele tem 2 andares. Nossa! Então tem aqui em cima, aqui em cima você pode andar aqui ou aqui. Caramba, não sabia E dessa. não sei se está lá hoje em dia tal, mas é uma arquitetura muito interessante, bem maluca para você desenhar. E o problema é que ele estava rodando o tempo inteiro. Então, é que nem a galinha. Exatamente. Ele tem que dar uma forçada, uma barra. Não, isso aqui vai desenhar aqui, ponto. E vai ser isso, né? Ninguém vai saber mesmo. Não. Mas é muito curioso de você desenhar. E é uma coisa muito... uma arquitetura muito diferente, né? Essas coisas de parque de diversões. Sim.
O de baixo é o teatro Mercado. municipal é bom, mercado Municipal de São Paulo, que eu sempre fui fascinado por aqueles vitrais Nossa. que tem sobre a colheita do café, maravilhoso. E tem essa riqueza de sons e de texturas e desenhos diferenciados que enriquecem bastante o desenho. Além da arquitetura toda do Mercadão, que é um show, né? Um lugar muito fantástico de você ir experimentar. E quem já foi no Mercadão aqui de São Paulo já sabe que é essa bagunça toda, que O tem tempo um monte inteiro. de cor, um monte de informação. Exatamente. Então- Cheiros e aromas diferentes. Exato. Sanduíche de mortadela, pastel de bacalhau. É gritaria, gente, Exato. então Gente empurrando frutas para você. é isso mesmo. E dá pra ver muito bem os detalhes da obra. Aqui, esse daqui dá pra ver que tem aquela lojinha que tem bastante informação. Aquela lojinha, Aquelas que vende temperos, acho, né? Tem saquinhos de tudo quanto é jeito. a bicicletinha que quem vai lá no centro de São Paulo Isso. sabe essa bicicletinha, tá toda hora passando, cheia de caixa, um monte de coisa, muita informação. E a arquitetura do mercado municipal, né? Mercado municipal, o Mercadão. O Mercadão, né? O nosso Mercadão, que aqui é bem clássico. Bom, pessoal, por hoje é só. Esperamos que vocês tenham gostado das obras do Ralph. Foi uma conversa muito bacana que nós tivemos. Anteriormente, nós também tivemos um bate-papo super bacana com ele, uma entrevista contando sua história, sua trajetória no mundo da arte. Então, se vocês gostarem desse vídeo, deixem o seu like aqui embaixo. Não se esqueçam de se inscrever no canal da Casilhas no YouTube, seguir a Casilhas e o Ralph nas redes sociais e também acompanhar os próximos vídeos que serão lançados. Muito obrigada pela sua audiência e beijo para todos e até mais. Tchau, tchau!